Olá, galera, pro Kelly de História. O tema de hoje que vamos abordar é bem sério. Uma das maiores, se não a maior, atrocidade do século XX, chamada Holocausto. O que foi o Holocausto? O Holocausto é o nome que se dá a um genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial e que dizimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, afrodescendentes, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos e tantos outros. Mas, de toda forma, o grupo que foi mais vitimado durante o Holocausto foram os judeus. O Holocausto foi o resultado final de um processo de construção de ódio de uma nação contra um grupo específico que vivia na Europa. O Partido Nazista alemão surgiu com uma ideologia que salvaria a Alemanha do caos e a faria uma grande nação. Existia na ideologia nazista o antissemitismo. O antissemitismo alemão partia do pressuposto de que a raça alemã era superior e que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Adolf Hitler e os nazistas começaram por colocar nos judeus a culpa da derrota alemã da Primeira Guerra Mundial por meio da teoria da punhalada nas costas. Os nazistas falavam que os judeus possuíam um plano de dominação mundial e criticavam muito o liberalismo econômico e o capitalismo financeiro, porque eles afirmavam que ambos eram dominados pelos judeus, porque haviam muitos judeus que estavam crescendo muito economicamente. Quando os nazistas assumiram o poder na Alemanha em 1933, o processo de exclusão e de violência contra os judeus foi iniciado de maneira progressiva. O discurso nazista, aliado à doutrina realizada pela sociedade alemã, tornou os judeus bodes expiatórios e vítima da perseguição intensa, não só por parte do governo alemão, mas também pelos civis que acreditavam na ideologia antissemita. Quando a guerra começou em 1939, os judeus no leste da Europa começaram a ser agrupados em guetos, que eram locais específicos da cidade, que era cercado por tropas nazistas e separado especificamente para abrigar esses judeus que eram tirados de suas casas. Os guetos eram onde eles eram agrupados para mais tarde serem enviados para os campos de concentração e extermínio. Nesses campos de concentração, eles sofriam violência, tortura psicológica, trabalhos forçados, não tinham muito alimento ou água, tinham péssimas condições de higiene, muitos maus tratos, sofriam de inanição, de várias outras doenças, eram usados como cobaias humanas e eram mortos com fuzilamento, câmaras de gás ou nos fornos que eram construídos nos campos de concentração. A Polônia foi o primeiro país a ser invadido pela Alemanha e deu início à Segunda Guerra Mundial, e ali foram construídos grandes centros de extermínio, campos de concentração. Os principais e mais conhecidos deles são o de Auschwitz, que teve aproximadamente 1.200.000 mortos, e Treblinka, que teve aproximadamente 900.000 mortos, Belzec, que teve aproximadamente 400.000 mortos, Sobibor, 170.000 mortos, Chavno, aproximadamente 150.000 mortos, e Majdanek, aproximadamente 80.000 mortos. Lembrando que esse número provavelmente é muito maior, porque nem todos eram cadastrados, houveram muita queima e destruição de documentos oficiais com o término da guerra.
Os prisioneiros dos campos de concentração foram sendo libertados à medida que os nazistas foram perdendo a Segunda Guerra Mundial. No decorrer em que suas posições no leste europeu eram ameaçadas, os nazistas intensificaram a velocidade das execuções, matando muito mais os judeus nas câmaras de gás. Eles colocavam um número muito grande de pessoas dentro de um local e jogavam as câmaras de gás e eles morriam. Além de terem tentado ocultar os indícios desse grande genocídio com a destruição de documentos ou com a exumação dos corpos sendo mortos e levados ao forno. Depois que os nazistas se renderam em maio de 1945, muitos deles e os seus colaboradores que atuaram ali diretamente no Holocausto foram presos e levados a julgamento no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Os julgamentos em Nuremberg se estenderam durante 9 meses e condenaram alguns nazistas à morte por enforcamento, enquanto outros receberam penas de prisão perpétua ou por pouca quantidade de tempo. Muitos fugiram da Europa e viveram tranquilamente em outros países, principalmente países da América Latina. Vamos assistir um vídeo do coach Copini, quando ele fez uma visita ao campo de extermínio de Auschwitz. Acompanhe comigo, por favor. Sabe aquela sensação forte de angústia? Aquela sensação de um aperto no peito, uma coisa ruim no estômago, um negócio bem aqui assim no estômago. É isso que causa. Essa é a manifestação física da emoção que se sente quando se caminha pelos corredores, pelas ruas de Auschwitz. Aqui foram mortos mais de 1,5 milhão de pessoas. Praticamente uma indústria da morte. As pessoas eram mortas aqui de vários jeitos, queimadas, com gás, com tiro, com frio e com fome. E metafisicamente falando, acredito que esse sofrimento ele é tão forte que ele ficou aqui. E as pessoas que vêm aqui, depois de 70 anos, conseguem sentir pelo menos um pouco do que essas pessoas que tiveram aqui sentiram naquele momento. É muito impressionante aos olhos quando tu entra no Auschwitz I. Tem o primeiro pavilhão, que eram antigamente casas onde as pessoas viviam, e logo no começo a coisa que mais te impressiona é o cheiro. Quando tu entra nesse lugar é impossível não sentir um cheiro de morte. Eu não sei porquê, mas parece que a morte tem um cheiro muito forte, um cheiro que embaralha todo o teu sistema de crenças. Tudo aquilo que tu acredita naquele momento começa a mudar de perspectiva, se misturando com diversas emoções diferentes. E a principal delas é angústia, aquela borboleta no estômago, o aperto no peito. Tudo causado por esse cheiro
de morte que tem esse local. Você vai caminhando pelos pavilhões e vê os utensílios das pessoas, botas, óculos, escovas, várias coisas. E tudo isso é muito impressionante. Mas o ápice, aquilo que te causa mais angústia, e para mim isso é algo, não vou dizer bom, mas eu sou grato por poder estar aqui e sentir essa angústia, porque isso me faz pensar muito. O ápice é quando tu olha a câmara de gás. Quando tu olha ela de fora, tu já começa tudo mudar, começa tudo ficar mais pesado, o clima que já é pesado, mas lá, especificamente lá, é mais pesado do que qualquer coisa que eu já tenha sentido. E entrando na câmara de gás fica mais estranho, mais angustiante, porque lá as cores das paredes estão do jeito que eram. Os lugares de onde saía o gás estão lá. E do lado já tem um lugar onde eles cremavam os corpos. Saindo da câmara de gás, o que mais me impressionou, eu olhei a parede e a parede estava preta. E aquela coisa preta na parede eram cinzas. Tudo isso faz a gente pensar muito. Depois de visitar esse campo, eu volto para casa e vou pesquisar na internet coisas sobre Auschwitz, e aí eu descubro que eu tinha visitado apenas Auschwitz I e que existia também Auschwitz II, que é esse lugar aqui, que é umas 10 vezes maior, que matou umas 10 vezes mais pessoas, 1.500.000 pessoas. Eu fiquei pensando por um tempão, o que eu gravaria aqui se eu fosse gravar e se eu fosse falar alguma mensagem, e eu não consegui gravar nada, não consegui pensar em nada e decidi que seria melhor eu simplesmente relatar a minha experiência e mostrar algumas pequenas coisas que eu filmei aqui, tentando me comunicar contigo, passar para ti o que eu senti ao estar um dia em Auschwitz. Muito bem, pesado, né? É muito forte. E isso não é nem um pouco do que passaram as pessoas que morreram ali. E essa foi nossa reflexão sobre o que foi o Holocausto, a grande tragédia do século XX. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá, um beijo, tchau.